Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor venha nos abençoar através desse estudo. Que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento de tudo aquilo que vamos ler, explanar, para que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos e clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos a mais um estudo. Hoje o nosso tema é saber, entender e viver. Tudo de bom e construtivo que aprendemos, compreendemos e até mesmo entendemos, precisa ser transformado em ação e atitude, porque senão se torna inútil. Precisamos ser e não apenas saber e entender. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, por causa de um tema que ele estava tratando com eles, eu não vou entrar no contexto, mas eu quero apenas usar o versículo. Ele diz o seguinte, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ele estava explicando sobre um determinado tema que as pessoas estavam fazendo confusão por causa de pensamentos diferentes. O evangelho havia sido pregado, mas haviam outros tipos de ensinamentos, de doutrinas, que estavam trazendo confusão na mente das pessoas. Então ele diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. O evangelho de Jesus é muito simples e claro para ser compreendido e vivido. Não precisa de nenhum tipo de argumento para complementá-lo ou fazê-lo entendido. Qualquer acréscimo ao que Jesus ensinou é desnecessário, ineficaz e ineficiente, não é? Ineficiente só faz confundir e perverter o Evangelho de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Gálatas, que eram inconstantes nos seus pensamentos, naquilo que eles aprendiam, qualquer novidade já mudava a forma deles entenderem e de seguir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 a 9, ele chama a atenção também dos Gálatas, dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Não precisa de nenhum acréscimo, não precisa de nenhum adendo, não precisa de nenhum argumento mais, porque o evangelho já é simples, não é? O mundo inteiro é contaminado, tem sido sempre contaminado pelos discursos, palestras, pregações e lives religiosas, cada uma delas com a sua interpretação, com seus argumentos e suas complementações, apenas para confundir, para trazer confusão e perverter o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é totalmente baseado na prática, no viver, no aplicar, no fazer. Aprendemos de Jesus e com Jesus que precisamos ser e fazer, não apenas saber e aprender. Por isso, quem aprende de verdade o que significa seguir Jesus e o seu Evangelho, aprende a viver a vontade de Deus e não de doutrinas, de credos, de dogmas, de denominações, de preceitos religiosos. Não, nós aprendemos a viver o plano e o propósito de Deus. As diferentes religiões e denominações, ao invés de nos unir
e às vezes tentam nos unir apenas como um grupo ecumênico, não é? Nos confunde, nos torna intolerantes para com o nosso próximo, porque não é da mesma religião, da mesma linha de pensamentos, e visível ou invisivelmente nós ficamos com um sentimento de repúdio uns pelos outros, contra o próximo, de intolerância e de repúdio. Rejeitamos as pessoas porque elas têm uma outra linha de pensamento, porque elas têm uma outra fé, uma outra crença, uma outra religião, uma outra denominação. Quando o que Jesus nos ensinou é uns aos outros e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus trabalha no coração de cada pessoa. E principalmente quando essa pessoa abre o coração para conhecer o Evangelho, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai trabalhando no nosso espírito, no nosso entendimento, na nossa alma, até que possamos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus sobre a verdade. Nós vamos ver um exemplo de Jesus que envolve o saber, o entender e o viver. É na parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de 25 a 32. Nós vamos ler alguns versículos pausadamente para que possamos entender melhor aquilo que Deus quer nos falar, que Jesus quis nos ensinar através do seu Evangelho, através do seu ensinamento. E nós vamos ler a princípio Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 28, que diz o seguinte: E eis que certo homem, preste atenção nisso aqui. E eis que certo homem, intérprete da lei, lá no tempo de Jesus, era rabino, era mestre da lei de Moisés. Então, eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, um rabino judeu, se levantou com o intuito, o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele queria colocar Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até parece que ele queria saber mesmo, mas ele queria testar Jesus, provar Jesus e fazer com que Jesus caísse numa contradição, em algum erro. Não é? Ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus transferiu a pergunta para ele. O que é que está escrito na lei, já que você é doutor da lei? Você é um judeu, um rabino, doutor da lei? O que é que a lei fala? Como que você interpreta? A isto respondeu o rabino, não é? O intérprete da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus respondeu para ele. Então Jesus lhes disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Coloque em prática isso que você aprendeu e você viverá. E você vai ter a vida eterna. Então você aprendeu, você sabe bem? Coloca em prática. Coloque em prática. Esse homem era o intérprete da lei, não é? Faze isto e viverá. Aí do versículo de número 29 até o 35, aconteceu o seguinte, olha aqui, o que Jesus fala. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem, aí ele conta uma parábola, certo homem, esse homem aqui, ele não fala o status dessa pessoa, quem ele era, só põe certo homem. Descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, quase que morto. Casualmente, descia um sacerdote. Aí Jesus estava falando com o intérprete da lei. E quando ele falou sacerdote, ele está falando de um judeu sacerdote, que servia no templo, que era conhecido como um líder religioso dos judeus.
Então, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Vendo aquele homem que havia sido assaltado e estava ali todo ferido, passou de longe, nem chegou perto. Semelhantemente, um levita. Olha que Jesus está usando agora exemplos de pessoas da mesma religião desse mestre da lei, do judaísmo. O homem era mestre da lei, do judaísmo. Aí Jesus usou o exemplo de um sacerdote do judaísmo, que servia no templo, conhecido como líder da lei, e agora um levita, um adorador na casa do Senhor, que serve da tribo de Levi, que serve na casa do Senhor. Então, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Vocês estão entendendo? Preste atenção nisso aqui. Jesus usando o exemplo dos personagens da religião do mestre da lei. Aí ele fala agora, certo samaritano, que é inimigo dos judeus, que os judeus são inimigos deles, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Os samaritanos são aqueles judeus que foram levados para o exílio na Síria e ficaram lá muitos anos e eles se misturaram. E quando saíram do exílio, eles estavam muito misturados e eles não só seguiam a Torá, e eles não seguiam os profetas, nem a Tanakh, seguiam só alguma coisa, e para eles a adoração era no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Então os judeus os consideravam inimigos, principalmente porque teve um período que um samaritano entrou de uma forma sem controle dentro do templo e julgou ossos humanos dentro do templo para tentar profanar o templo. E aí os judeus ficaram com ódio deles e assumiram um ódio contra os judeus, passaram a ter ódio contra os samaritanos e passaram até a fazer algo todas as manhãs antes do pôr do sol. Eles ensinavam que tinham que estender as mãos para Samaria, para os samaritanos, e amaldiçoá-los em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês estão lembrados disso? Não é? Isso está na história. Vocês lembram que Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, ela falou, como que pode ser o senhor judeu e eu samaritano, e o senhor vem falar comigo e eu ainda sou mulher? Porque eles eram inimigos, não é? Então, Jesus usou 3 exemplos para aquele mestre da lei. Um sacerdote judeu, um levita judeu e agora um samaritano, que é considerado pelos judeus inimigos. Vocês estão entendendo? E quem é que teve compaixão do homem que foi assaltado? O sacerdote judeu? O levita judeu? Não. O samaritano, que os judeus odeiam, que os judeus amaldiçoam. Certo samaritano que seguia o seu caminho, versículo 33, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, cuidou do homem, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, quem teve compaixão, quem teve atitude do que sabia, do que aprendia, foi o samaritano. Não foi o sacerdote, nem o levita. Preste bastante atenção nisso aqui. Cuide, eu pagarei, indenizarei quando voltar. Aquele samaritano disse para o dono da hospedaria. Versículo 36. Jesus pergunta para o mestre da lei, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí Jesus pergunta para
o mestre das leis, não é? Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Esse, não é? É que viu o próximo. Que o mestre da lei tinha falado, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então lhes disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Será que nós estamos entendendo isso? Qual dos três é que viu o próximo e que teve compaixão do próximo? O intérprete da lei falou o que teve compaixão dele e que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse então, vai, faça igual, faça o mesmo. Seja agora você que tenha essa mesma atitude, esse mesmo tipo de atitude. Lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós aprendemos tanto, conhecemos tanto, e na hora da prática, não praticamos, não fazemos. Mas sabemos falar, sabemos cobrar, sabemos acusar, sabemos fazer juízo na vida das pessoas. E nós? Qual tem sido o nosso comportamento, as nossas atitudes, quando nós temos conhecido tanto do Evangelho de Jesus, tantas coisas, e temos tido oportunidades uma atrás da outra, em todos os lugares, na rua, no trabalho, na escola, dentro da congregação, no meio do povo? Qual tem sido o nosso comportamento? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jesus falou com aquele homem, aquele mestre da lei, agora que você já sabe, pratique, viva o que você aprendeu. Lá em Lamentações, no livro de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 33, Jeremias escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Por isso que precisa haver em nós, em relação ao próximo, misericórdia também. Porque Deus sempre teve misericórdia para conosco. Lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de quem realmente Deus é. Né? Da pessoa que conhece a Deus, Deus quer mais conhecimento, melhor conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, do que oferendas. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de quem realmente conhece a Deus, mais do que holocaustos e oferendas. Conhecemos tanto, falamos tanto, decoramos tanto. E quanto é que temos feito? Como é que temos feito? Se é que temos feito alguma coisa. O espírito de religiosidade faz com que as pessoas digam que creem, servem e temem a Deus, mas com um coração e pensamentos de intolerância, porque ficam cheios de leis e de preceitos, de julgamentos, de condenação, de intolerância, de não aceitação contra o próximo. Romanos 12,
versículo 14, fala assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Às vezes a pessoa nem está te perseguindo, mas só porque ela não crê como você já rejeita e já amaldiçoa. Aqui, Jesus, através do apóstolo Paulo, está falando: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, porque foi isso que o apóstolo Paulo aprendeu. Porque antes, como judeu só apenas, ele amaldiçoava o povo e perseguia. Mas ele aprendeu com Jesus, com o evangelho de Jesus: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou. Não a condição do mundo, não a forma do mundo, mas as pessoas que estão no mundo. Deus amou a ponto de dar o seu Filho para salvá-las. E Jesus está dizendo para mim, para você, para todos nós, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, ele fala assim: novo mandamento vos dou. 2 pontos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns pelos outros. Saber, entender e viver é o que Jesus nos ensina através da sua vida, através do seu exemplo de vida, através do seu evangelho, através dos seus ensinamentos. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos saber, entender e viver. Porque senão a nossa vida, de acordo com o Evangelho de Jesus, será inútil. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos saber, entender e viver aquilo que Jesus tem nos ensinado através do seu Evangelho. Deus abençoe a todos nós. Amém.